número crescente de problemas de saúde como obesidade, diabetes e hipertensão em crianças e adolescentes reforçou discussão sobre a alimentação nas escolas. Com o intuito de melhorar essa realidade, a Faculdade de Nutrição da UFJF começa nesse ano um projeto que tenta fazer da escola o local-chave para a mudança de hábitos alimentares. E para saber mais sobre esse assunto, a gente conversou com uma das responsáveis pelo projeto. Aprovado pela FAPEMIG, o projeto Impacto das Ações de Educação Nutricional na Construção de Hábitos Alimentares Saudáveis em Adolescentes está sendo desenvolvido por professores e alunos dos departamentos de nutrição. Para saber um pouco mais sobre o projeto, eu vou conversar agora com a Michele Neto, que é coordenadora. Bom dia, Michele. Queria que você explicasse para a gente como que surgiu a ideia do projeto, qual que é o intuito dele. Tá. A ideia surgiu em uma conversa com mais duas professoras aqui do departamento, que são as professoras Ana Paula e a professora Renata, e também a professora Juliana, que já foi professora aqui no departamento e agora ela trabalha na UFV. E como elas já haviam trabalhado com adolescentes e observado a questão da alimentação inadequada, e a gente tinha a proposta também de pensar em uma atividade de extensão que conseguisse, com uma intervenção nutricional, melhorar a alimentação desses adolescentes, que aí surgiu a proposta mesmo de fazer esse projeto. E a ideia é trabalhar, então, ações de educação nutricional. Que tipo de ações são essas? Como que elas vão ser feitas? Bom, inicialmente nós vamos fazer um diagnóstico nutricional para conhecer qual que é a situação atual da alimentação do adolescente de uma escola. Esse diagnóstico vai ser através de antropometria, então nós vamos pesar e medir os adolescentes, classificar a sua situação, o seu estado nutricional. Depois nós vamos aplicar um questionário sobre conhecimentos de alimentação, para conseguir observar no adolescente o que ele sabe sobre alimentação, quais são os mitos, os tabus que eles têm em torno da alimentação. Depois disso, nós vamos trabalhar com grupos operativos. Esses grupos são formados por pequenos grupos de adolescentes, então eles vão ser divididos e serão discutidas questões que sejam de interesse deles, né? A partir dessa percepção, desse conhecimento que nós vamos ter sobre o estado nutricional deles, sobre o conhecimento que eles têm da alimentação e sobre as dúvidas que giram em torno aí da adolescência, nós vamos iniciar as atividades de educação. Essas atividades de educação vão ser através dessas discussões nos grupos operativos, gincanas e várias outras atividades lúdicas que nós vamos utilizar com os adolescentes. E, Michele, eu queria saber por quanto tempo vocês vão trabalhar com esses jovens e o que vocês pretendem fazer com esses resultados para estar aí, de alguma forma, melhorando a alimentação deles. Bom, o projeto ele tem vigência de 2 anos, então nós vamos ter 2 anos para iniciar e terminar essa atividade. Nós acreditamos que esses trabalhos vão melhorar a alimentação dele. Primeiro, porque ele vai ter uma percepção sobre o seu estado nutricional, sobre a sua alimentação. Nós vamos trabalhar dentro dos grupos operativos que eu te falei anteriormente, dentro das gincanas, conceitos sobre alimentação saudável. Então, e vamos medir no final do ano se esses conhecimentos aumentaram, se o estado nutricional dele melhorou, como que está a alimentação dele. Então, nós vamos fazer o antes e o depois. E nesse meio, vamos fazer uma intervenção e nosso objetivo é realmente melhorar os hábitos alimentares desses adolescentes assistidos. Michele, o foco do projeto é trabalhar nas escolas. Mas só trabalhando nas escolas já resolveria? Não precisa ter alguma orientação em casa também? Não influencia isso na escolha da alimentação? Sim, influencia. Tanto é que nesse projeto nós vamos fazer atividades também com os pais e com os professores como multiplicadores dos conhecimentos e os familiares, obviamente, para dar uma sustentação nesse conhecimento que ele vai adquirir na escola. Então, também vamos trabalhar os familiares. Tá certo, Michele. Agora eu queria saber se você podia responder para a gente algumas perguntas que tanto adolescentes quanto os pais fizeram. Pode ser? Pode ser. O que a gente pode fazer como uma estratégia? Bom, se ele não consome verdura de forma nenhuma, nós podemos, de repente, aumentar o consumo de frutas para, pelo menos, adequar a questão das fibras e tal. Então, poderia trabalhar, né, com essa abordagem. Mas o ideal mesmo é trabalhar com o adolescente para que ele faça um consumo equilibrado, né, que ele tenha uma alimentação equilibrada. E nessa alimentação equilibrada, todos os itens são importantes. Então, não dá para dizer que não é importante o consumo das verduras, das hortaliças, de uma forma geral.
Bom, até é possível, mas dentro de um contexto de uma alimentação saudável. Dentro daquele contexto, as balas e doces vão ser o que tem a menor proporção. Ele vai ter que consumir alimentos que são cereais, as leguminosas, frutas, verduras, né? Leites e uma pequena porção de açúcares, tá? Então, não é que seja necessário proibir. A questão é manter o equilíbrio, é a quantidade que é consumido, não é só o que é consumido, mas qual é a quantidade. Não é igual, até porque são uma proteína de origem animal e outra proteína de origem vegetal. Mas é possível que o vegetariano tenha uma alimentação equilibrada, né? O ideal é que ele faça um acompanhamento com uma equipe de saúde, com um nutricionista, com um médico, para que ele faça um monitoramento do seu estado nutricional. Então, especialmente a vitamina B12 e o ferro são, às vezes, os nutrientes que são mais problemáticos de serem atingidos dentro da alimentação do vegetariano. Mas é possível ter uma alimentação equilibrada sendo vegetariano. Bom, a dica também, a primeira é persistência, né? É importante persistir. E uma coisa que eu acho muito importante, isso vale tanto para criança quanto para adolescente, são os exemplos. Então, muitas vezes, a mãe ela faz de tudo para a criança comer, mas ela mesma não dá o exemplo, né? Ou ela, ou o pai, ou os irmãos. Então, o exemplo na família ele é fundamental, porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele pergunta, bom, mas se é tão importante, por que sou eu que tenho que comer? Né? Michele, muito obrigada pela entrevista e boa sorte com esse seu projeto. Obrigada. Mesmo com pouco tempo na cidade, as aulas de cangu já lotam as academias. A modalidade exige força e pique para acompanhar os movimentos. Tabata Soares foi até uma academia para mostrar mais detalhes sobre esse esporte. No Brasil, desde 2009, o cangu é um exercício que combina movimentos coreografados de aeróbica e corrida. Tudo isso em cima de uma bota especialmente projetada para absorver cerca de 80% do impacto da atividade física. Apesar de ter chegado pouco tempo em Juiz de Fora, o cangu atrai cada vez mais praticantes. A modalidade esportiva tem alto gasto calórico e pode ser praticada por pessoas de qualquer idade. O cangu é uma modalidade aeróbica que pode ser praticada por pessoas de qualquer idade. Não é aconselhável para grávidas e pessoas com labirintite. Eu queria acelerar o metabolismo, então foi um exercício. Eu acho que ele é fácil de adaptação para quem já tem flexibilidade, que a gente já faz exercícios anteriormente. Você já fez exercício, eu acho que não tem problema. Música, né? Então fica assim, uma aula prazerosa, uma aula gostosa, né? E assim, a gente gasta mais ou menos, em 35 minutos de aula, cerca de 550 calorias. Então vai ser melhor ainda. Os proprietários, eles foram num congresso, a IRSA, no ano retrasado. E lá eles conheceram o cangu, na feira, né? É uma feira de fitness muito famosa, em São Paulo. Então conheceram, gostaram da ideia e resolveram inovar isso, né? Trazer essa novidade para Juiz de Fora. Uma botinha custa em média R$650, um par de botas. Sexta-feira, Juiz de Fora vai ser sede do 2º seminário do Centro de Treinamento de Seleção para a Copa do Mundo de 2014. O evento acontece no Victory Hotel e reúne representantes de 19 cidades candidatas. A intenção é abordar as características e os requisitos básicos que as cidades precisam ter para receber as seleções internacionais. E a seguir você fica sabendo sobre a nova revista da UFJF.